Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre efeitos dos recursos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Vamos lá? O primeiro efeito dos recursos é o efeito obstativo, um efeito muito interessante que é trabalhado na obra Princípios dos Recursos, do Nelson Nery Jr., e ele obsta, a princípio, esse é o primeiro efeito dos recursos, ao ser interposto, antes de qualquer juízo de admissibilidade, ele obsta a ocorrência do trânsito em julgado, né? Porque o trânsito em julgado ele ocorre quando não for mais possível modificar a decisão pela via recursal. Bom, o efeito obstativo, ele tem esta característica primeira. Mas no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 304, surgiu uma novidade. Porque o artigo 303, o anterior, ele trata da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E o artigo 304, ele estabelece que se não for interposto o respectivo recurso, a tutela concedida em caráter antecedente se estabiliza. Vejam, bem evidente o efeito obstativo aqui. Não importa o juízo de admissibilidade do recurso, não importa se ele já foi remetido, se ele não foi remetido, o simples ato de interposição, ele cria o efeito obstativo. Ele obsta por força de lei, por força da própria lei, independentemente de qualquer decisão judicial, a estabilização daquela tutela antecipada. O STJ sobre o tema já teve um entendimento e este ano de 2020, em fevereiro, mudou. Eles tinham um entendimento, a corte tinha um entendimento de que qualquer impugnação, não apenas o agravo de instrumento, seria hábil, teria o poder, vamos dizer assim, a força, o efeito de impedir a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Mas em 2020, em fevereiro, voltaram atrás e acabaram fixando, consolidando o entendimento de que apenas a interposição do agravo de instrumento é capaz de obstar a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então o efeito obstativo ele nasceu com uma função, né, o efeito de obstar o trânsito em julgado, e acabou com o CPC de 2015, vamos dizer assim, ganhando mais uma função. Outro efeito interessante é o efeito devolutivo, porque no momento em que a parte interpõe um recurso, ela devolve a decisão impugnada para reanálise. Muito importante entender o que está previsto no 1013, parágrafo 1º, que diz que quando devolvida a decisão para o judiciário reanalisar em grau de recurso, este órgão ad quem, é o órgão que vai julgar o recurso, ele recebe não apenas a decisão, mas toda a matéria relativa ao capítulo impugnado. Ou seja, vamos pensar que o juiz ele proferiu uma decisão antecipada parcial de mérito, do artigo 356, e aqui foi julgado um dano moral, depois ele proferiu a sentença em que julgou o dano material. Bom, a apelação será só deste capítulo, só do dano material. Então o tribunal não poderá mexer no dano moral porque não faz parte do capítulo impugnado. E em relação ao dano material, o recorrente devolveu ao tribunal toda a matéria, não apenas a sentença, mas toda a matéria do processo. O tribunal então analisa os autos na íntegra para decidir o capítulo impugnado. Um outro efeito interessante é o efeito translativo. O efeito translativo dos recursos, ele está expressamente previsto no artigo 942, que é o julgamento estendido. Antigamente, antes do CPC de 2015,
existia um recurso específico para as decisões, os acórdãos não unânimes proferidos pelo tribunal. Então, se o acórdão fosse não unânime, cabia um recurso que levaria para um outro órgão julgador. No CPC de 2015, este novo julgamento, conhecido pela doutrina como julgamento estendido, ele é automático, ele decorre da aplicação da lei e se refere ao mesmo recurso. Então, se na turma ou câmara for proferido um julgamento não unânime, automaticamente o tribunal deverá arrolar um novo grupo de julgadores para proferir um novo acórdão. Um outro efeito é o efeito suspensivo. O efeito suspensivo dos recursos suspende os efeitos da decisão impugnada. Então, está lá no artigo 520 do Código de Processo Civil. Se ao recurso foi atribuído efeito suspensivo, a decisão impugnada não precisa ser cumprida enquanto tramita o recurso. Se ao recurso não foi atribuído efeito suspensivo, nós temos aí a possibilidade de fazer a execução provisória da decisão impugnada. O efeito suspensivo, ele pode ser ope legis ou decorrer da lei, como acontece nas apelações e o artigo 1012 do CPC, ou ele pode decorrer de decisão judicial própria, que é o que chamamos de efeito suspensivo ativo. Deve haver uma ativação deste efeito suspensivo. Temos ainda alguns outros efeitos, como por exemplo, o efeito suspensivo ou integrativo, são efeitos diferentes, substitutivo ou integrativo, que são efeitos diferentes, mas eles se aplicam conforme o tipo de recurso. Por exemplo, numa apelação, nós temos o efeito substitutivo. O acórdão substitui a sentença quando for julgado o mérito recursal. Agora, os embargos de declaração, eles não substituem a decisão. Os embargos de declaração, eles integram a decisão. São efeitos diferentes. E temos também o efeito extensivo, que determina que todo o recurso deve aproveitar aos litisconsortes, né? Tem pluralidade de réus, um recorre e o seu recurso vai gerar um acórdão que se aproveita não apenas a ele, mas a todos, o que acaba sendo bem lógico. Vamos pensar que este acórdão consiga reverter a sentença de procedência para improcedência. Bom, havendo litisconsórcio unitário, por exemplo, não tem como o acórdão não aproveitar a todos. Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta o nosso vídeo. Muito obrigado!